Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. O pastor Paulo, de forma brilhante, maravilhosa, linda, pregou a semana passada do versículo 1 ao 14. Nós daremos continuidade dos versículos 15 até o 29. 15 versículos nós leremos. Abriu sua Bíblia? Posso ler? Tudo bem? Deixa eu só dobrar aqui a ponta para não escorregar. Muito bem, vamos lá. Lerei dos versículos 15 ao versículo 29. A doce, inerrante e maravilhosa palavra de Deus. Está escrito assim: Ele. Quem é Ele? Me ajude. Ele é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Lembra da música? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Está com um ecozinho, alguém pode tirar esse eco? Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. 29 e último, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Pai, lemos a tua doce, inerrante, maravilhosa palavra. Eu preciso, Pai, que o Senhor nos inspire agora, para que ao abrir os meus lábios, para que eu esteja trazendo a tua palavra nessa manhã, as pessoas possam entender. Então, abre também o entendimento das pessoas, que elas tenham a sua mente, o seu coração cativos à mensagem que vão ouvir nessa manhã. Que a tua unção seja renovada sobre mim e sobre a igreja nessa manhã. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. A carta foi escrita por Paulo. O pastor Paulo já fez essa introdução. E alguns dizem que é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. É a carta que fala claramente de Jesus de uma forma tão brilhante e tão assim didática para todos. Um dos comentaristas que eu gosto muito da Bíblia, chama Wiersbe, ele diz que alguns estudiosos acreditam que Colossenses seja a epístola mais profunda
que Paulo escreveu. Eu ganhei do concílio dessa igreja uma versão NAA, viu, pastor Márcio? Só que ela era maçuda, rapaz do céu, é grandona. E aí eu comecei a olhar os comentários. É boa a Bíblia. NAA com comentários. Desse tamanho assim. Agradeço ao conselho, agradeço a Rose que fez a intermediação. Né? Esse é um bom presente para nós. Muito bem, essa versão NAA que eu tenho, ela diz que apesar de Paulo provavelmente nunca ter estado em Colossos, ainda assim sente uma responsabilidade pastoral sobre aquela igreja. E onde era Colossos? Colossos era uma província da Frígia. Se você olhar para o mapa hoje, ele fica na Turquia. Ela ficava a 160, eu passei por Colossos lá, não tem mais nada, só ruína, né? Fica a 160 quilômetros de Éfeso. Era uma pequena cidade que havia experimentado muito progresso, ela era muito conhecida, era pujante, mas nessa época ela vivia um declínio muito grande. Ela foi abalada por terremotos porque ela ficava localizada em uma região vulcânica. E a gente sabe que países que têm esse problema, que nem o Japão, o tempo todo tem terremotos. Então, quando tem uma área vulcânica, normalmente os países têm esse problema. O nosso querido amigo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: é maravilhoso o fato de uma epístola tão importante fosse enviada a uma igreja tão pequena, uma cidade tão pequena. Chegou ao ponto de dizer que era até insignificante a cidade. Então, Paulo escreve a esta cidade. Informações dão conta que Epáfras pode ter sido fundador e pastor dessa igreja. Mas essa igreja estava vivendo um problema sério, ela estava sendo atacada por uma heresia, chamada heresia de Colossos, que era um sincretismo judaico gnóstico. Dr. Russell Shedd, que foi tradutor de uma Bíblia, eu li no texto que ele escreve, comentário, ele disse que essa heresia era uma mistura de apanhado de elementos judaicos e gnósticos. Bruce Barton diz o seguinte: o sistema filosófico do gnosticismo, presta atenção no que eles falavam, ensinava que a salvação podia ser obtida através do conhecimento em vez da fé. Eles acreditavam em adoração aos anjos. Então, essa heresia estava tomando conta das igrejas e Colossos vivia esse problema. Para os defensores dessa heresia, a morte de Cristo deveria ser complementada com algo mais. Não era suficiente a morte de Cristo, tinha que ter mais algumas coisas. A Hernandes diz o seguinte, que Paulo refuta essa heresia afirmando que Jesus é o Criador do mundo visível e invisível, inclusive dos anjos. Sem perder sua santidade, ele se encarnou e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu sei que essas expressões talvez não sejam claras, mas eu vou tentar explicar conforme eu vou falando, tá bom? Essa carta foi escrita junto, o pastor Paulo disse que Paulo ficou preso em Roma, numa casa alugada, não é isso, pastor, que o senhor disse? Nesse tempo, Paulo escreveu a carta aos Efésios, aos Filipenses e a Filemon, nesse mesmo período dessa primeira prisão de Paulo em Roma. Paulo revela a supremacia de Cristo sobre a criação, a supremacia de Cristo sobre a igreja e a supremacia de Cristo sobre a salvação, mostrando que toda a vida cristã encontra seu fundamento e seu propósito em Jesus. Eu escolhi como tema a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, a superioridade de Cristo, né? A plenitude de Cristo sobre... Jesus está acima de tudo e de todos. Muito bem, para nós entendermos, e hoje nós temos um culto que tem bastante coisas, tá? Eu vou resumir a pregação, tá? E espero que os grupos GC depois discutam um pouco mais os textos. O pastor Márcio vai preparar o roteiro, né? Aí o pessoal discute um pouco mais. Muito bem. Em 3 lições que a gente aprende sobre esse texto escrito. A primeira lição que aprendemos vai do versículo... Isso é no meu ponto de vista, tá bom, gente? A gente lê a Bíblia e tira essas conclusões, tá bom? Versículos 15 a 17, eu escrevi assim um subtema: Cristo é supremo na obra da criação. Você pode repetir comigo? Cristo é supremo na obra da criação. É para você guardar, tá bom?
Muito bem. Vá lá comigo, o versículo 15a, diz o quê? Eu vou olhar algumas expressões que são fundamentais no texto. Ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Conclusão que a gente diz, pô, se Deus é invisível, como é que ele é a imagem de Deus, né? Mas eu vou tentar explicar para vocês. Imagem indica a representação visível, exata de algo ou de alguém. Essa imagem citada aqui no texto. Ela significa a manifestação exata de Deus. Deus é invisível, queridos, mas tornou-se plenamente conhecido em Jesus. Olha o que Jesus fala em João 14:9. O que vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, se você olhar para Cristo, se você conhecer a Cristo, se você estudar a Cristo, se você ler o que Cristo diz, você vai conhecer a Deus. Muitas pessoas dizem, eu não conheço direito Deus. Conheça Cristo que você conhece Deus. Está claro isso? Hebreus 1:3 diz, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus, do seu ser. Vamos lá, na outra expressão que eu acho importante. Primeiro é a imagem do Deus invisível, depois o primogênito de toda a criação. Primogênito. Quando você pensa em primogênito, você pensa o quê? Me ajude a vocês. Primogênito, o primeiro gerado. Certo? Então Jesus foi gerado por Deus? O que você acha? Não. Eu vou te explicar sobre isso, tá bom? Nós não podemos pensar em termos físicos, como se o filho tivesse uma origem física, ou que foi criado. Primogênito não quer dizer que Jesus foi criado, e sim que ele tem a primazia. Ele é o primeiro, vocês entendem isso? E está acima de toda a ordem criada. Paulo está falando sobre os direitos e privilégios de um filho primogênito, herdeiro de todas as coisas. Pensa em um monarca. Quem é o seu herdeiro? É o seu filho mais velho. Ele recebe tudo do seu pai. É assim com Jesus. Ele é primogênito porque recebeu tudo do pai. Tudo pertence a ele. Aliás, tudo feito por ele, através dele, para ele, tudo o que você sabe. Tá bom? Muito bem. No versículo 16, continuando no 15c, diz o seguinte, vamos lá. Pois nele foram criadas todas as coisas. Veja, Cristo não faz parte da criação, não é um ser criado. Ele é o Criador. O universo não existe para o homem, o universo existe para Cristo. Nós usufruímos do universo. João 3 diz, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Como é que eu sei que Jesus estava na criação? Lembra quando Deus vai criar o homem? Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não fez sozinho. Deus fez em trindade. Ele, o Filho e o Espírito Santo. Tá certo? Primeira pessoa do plural, façamos o homem. Tá bom? Muito bem. Jesus não veio existir quando nasceu da Virgem Maria. Ele já existia e foi o agente da criação. Tá bom? Versículo 17 diz assim, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Além de Criador, Ele é o sustentador. Nada existe sem seu poder sustentador. Ele não só criou, como sustenta todas as coisas. Vou te dar um exemplo. Você sabe que se o Sol aproximar centímetros, 1 metro da Terra, nós morremos queimados? Sabem disso? Não? Se ele afastar um pouco mais, nós morremos congelados. A proximidade do Sol conosco é exata, é perfeita. Então tudo funciona em harmonia. Quem sustenta isso é Cristo, é o que diz a palavra de Deus. Muito bem. Cristo continuamente sustém a sua criação, prevenindo-a de cair no caos ou desintegrar-se. Hebreus 1:3 diz, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então Jesus, tentando fazer um resumo, Jesus é o quê? Criador, é o primogênito,
Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, tudo está sob o controle dele. As pessoas falam, puxa, você fala muito de Jesus. A Bíblia fala que nós devemos adorar a Jesus. Porque foi Ele que morreu por você e por mim. Ele morreu em nosso lugar, Ele se entregou por nós. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que Cristo é supremo sobre a igreja. Diga comigo, Cristo é supremo sobre a igreja. 18a, veja comigo lá o que diz 18a. Ele diz o seguinte: Ele é a do corpo que é a igreja. Muito bem. Paulo usa a expressão cabeça no sentido duplo, literal e metafórico. No sentido literal, ele está dizendo que Jesus Cristo é autoridade, é o governo, tudo está sobre o domínio dele. Entende isso? Metafórico, ele usa a figura de Cristo como cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja pertence a Cristo. Deixa eu falar para você, essa igreja que não pertence ao conselho, pastor João, pastor Márcio, pastora Mônica, pastor Paulo, os pastores estão chegando lá também. Não é de vocês, estão chegando, sabe disso. Brincadeira. Não é do conselho, não é da diaconia, não é de nenhum membro. A igreja é de Cristo. E eu fico feliz, porque a primeira palavra que nós colocamos como base dessa igreja foi uma igreja cristocêntrica. Você deve ter ouvido muitas pregações dessa igreja, mas você nunca ouviu, ou você nunca percebeu, nunca aconteceu de nós não falarmos de Cristo nos cultos. Nunca. Desde que começamos. Nós começamos no Evangelho de João, então nós falamos de Cristo o tempo todo, né? Então, uma igreja que se diz cristocêntrica tem que desembocar em Cristo sempre. Está claro? Se você vier aqui e ouvir uma pregação e terminar em Cristo, falou, estou na igreja certa. Se você for na outra igreja, que eu espero que você não vá, mas se você for, se não houver Cristo, você fala, opa, alguma coisa está errada. Está claro isso, queridos? Então a igreja pertence a Cristo. Efésios 5, 23 diz, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Agora eu pergunto a vocês, tem alguma igreja que Jesus é o cabeça que está doente? Eu vejo as pessoas falar isso, viu? A igreja está doente. Se o cabeça da igreja é Cristo, ela está doente? A cabeça que controla o corpo, gente. Agora os membros estão doentes. Doentes pela fofoca, pela maledicência, tá certo? Pelos atos pecaminosos. A igreja não é. A igreja é santa, porque o cabeça é Cristo. Então nunca diga isso, a igreja está com problema. As pessoas que fazem parte da igreja estão com problema. E eu vou dizer uma coisa para vocês com todo respeito, tá bom? Às vezes os crentes são difíceis de lidar. Tinha um pastor que dizia assim, ô raça eleita. Glória a Deus. Mas eu amo vocês todos, tá bom? A igreja é maravilhosa. Mas que nós somos, a começar por mim, somos difíceis, somos. Muito bem. Versículo 18 diz o quê? Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Agora o primogênito dentre os mortos, tá? Então Cristo é a fonte da igreja. Cristo é a origem da igreja. A igreja nasceu com Cristo. Mais uma vez, o Hernandes diz o seguinte, a igreja é a ideia da mente de Cristo, o plano do seu coração, o desejo da sua vontade, a obra do seu penoso trabalho, o resultado do seu amor e o objeto do seu cuidado. Então, a igreja é de Cristo. Igreja nenhuma fecha, tá? Se fechar porque os membros é que foram difíceis, não souberam cuidar da igreja. Está claro? Então, para mim, quando fecha uma igreja, queridos, a culpa não é de Cristo, a culpa são dos membros. Igrejas estão sendo vendidas para pubs, para bares, para restaurantes. Estou falando da Europa, tá? Por quê? Igrejas não tem jovens, só idosos. Ué, cadê o pastor que não vai atrás da juventude? Cadê o pastor que não vai pregar em praça pública, que não vai atrás das pessoas?
Está claro isso? Então, se houver um problema nessa igreja aqui, a culpa não é de Cristo, está claro isso? A culpa é primeiro minha e de nós que somos membros dessa igreja, porque nós somos a igreja. Nunca esqueçam disso. Eu estou falando assim, queridos, com todo respeito, nós não temos problema, graças ao bom Deus. Não tem problema sério essa igreja, graças a Deus. Uma igreja leve, igreja boa, uma igreja que as pessoas se dão bem. Está certo? Então a gente tem que se vigiar. Às vezes eu ouço um comentário, porque fulano falou. Aí fulano, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu mato no ninho. Não pode prosperar fofoca, maledicência, comentários de canto. Isso é do capeta, gente. Isso não é de Deus. Tá bom? Nós temos que ser uma igreja santa. Tá ok? A igreja é de Cristo. Nós temos que trabalhar assim. Muito bem. Versículos 19 e 20. Primogênito dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é a razão de existir da igreja. Vou repetir. A ressurreição de Cristo é a razão de existir da igreja. Não significa que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Significa, queridos, que o primogênito, o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, inaugurando uma nova humanidade. Ele foi o primeiro que começou uma nova família. Por que a gente chama que Jesus é o primogênito de uma grande família? Nós somos os membros da família, e Jesus é o primogênito, é o primeiro. Mas nunca pense que foi criado, não foi Maria que teve Jesus, está claro isso para vocês? Ele já existia antes de todas as coisas. Muito bem, o que mais que eu posso dizer para vocês, queridos? Versículos 19 e 20. Foi do agrado de Deus que sua plenitude, isto é, todo o ser de Deus, habitasse no Filho. Portanto, Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Deus se agradou disso porque, por meio de Cristo, Ele iria reconciliar todas as coisas na cruz. Preste atenção em uma coisa, meu querido, minha querida. Jesus era 100% Deus e 100% homem. O que a palavra de Deus fala, é Paulo explicando isso para nós em Filipenses, assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Isso quer dizer o quê? Jesus abriu mão da sua divindade. Você lembra quando Pedro inadvertidamente foi lá e cortou a orelha de Malco? Lembra disso? O que foi que Jesus falou? Não faça isso. Ele disse assim: se eu quisesse, eu pedi ao Pai que mandasse milhões de anjos. Ele não usou da sua divindade, ele foi humano, porque ele tinha que cumprir como humano tudo que ele passou aqui. Vou te dar um exemplo disso. A Bíblia diz o seguinte: a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado. Por um homem haveria redenção, haveria reconciliação com o Pai. Então Jesus tinha que ser homem. Por isso que ele suou, ele dormiu, ele fez tudo o que ele fez, não é isso? Cansou, tomou água, sei lá, tudo que ele fez. Mas ele o fez como homem. Qual é a única coisa que Jesus não fez na terra? Pecou. Está claro isso para vocês? Dos versículos 21 a 23, Paulo lembra aos Colossenses que antes eles eram inimigos de Deus, mas agora eles foram reconciliados, apresentados santos, inculpáveis, irrepreensíveis por causa de Cristo. O Evangelho transforma inimigos de Deus em filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Os inimigos de Deus, se aceitarem a Cristo, receber a Cristo, se tornam filhos. A terceira e última lição, queridos, está dos versículos 24 e 29. Cristo é o supremo na missão da igreja. Diga comigo: Cristo é o supremo na missão da igreja. Posso perguntar? Vou perguntar. Quais são os 3 pontos? Olha, que bonitinho. Paulo está falando do ministério que ele recebeu. A Bíblia diz que esse ministério que ele tinha, durante séculos esteve oculto.
Paulo mostra que a missão da igreja existe para tornar Cristo conhecido. Preste bem atenção para você não confundir as coisas. Nós não confundirmos como igreja isso. A missão da igreja existe para tornar Cristo conhecido. O centro da nossa pregação não é o homem ou o ser humano, nem suas necessidades, mas Cristo. Se você começar a pregar coaching, autoajuda, essas porcariazadas que tem por aí hoje, não está pregando Cristo. Eu sempre digo, eu fiz um curso de coaching. Até pensei que eu ia entrar, mas não quero saber disso. Porque o coach, ele trabalha assim, com auto, com U. Autoajuda. E o evangelho é a ajuda do alto com L. Está vendo como eu sou esperto? Auto com U? Não. Alto com L. É a ajuda que vem do alto. Muito bem. Devemos suportar os sofrimentos com alegria, pois servir a Cristo exige renúncia. A missão da igreja é anunciar a Cristo, advertir, ensinar, discipular e conduzir as pessoas à maturidade espiritual. Eu vou dar uma palhinha para vocês. Eu só vejo as pessoas chegando à maturidade quando são discipuladas. Essa é a visão que eu tenho. E nós estamos investindo nisso. Devagarinho. Como é que é um trabalho de formiguinha? Estamos indo. Mas eu disse, vou dizer de novo para vocês. A ordem de Jesus diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Já falei para vocês, o ide ali é indo, é um gerúndio. A força do verbo ali é fazei. Ali o imperativo do versículo, tá? Então, é fazer discípulos a nossa obra aqui na terra, para que as pessoas cheguem à maturidade cristã, tá bom? Muito bem, o que mais? Esse trabalho não depende da capacidade humana, mas do poder de Cristo que atua em nós, com poder naqueles que o servem. Nós não temos poder nenhum, mas se falarmos de Cristo, há poder em nossas palavras. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Cristo é absolutamente suficiente, é incomparável. Cristo é tudo sobre todos. Cristo é superior a tudo, em tudo e em todos, tá bom? Cristo é suficiente, Ele é supremo. Ele é o Senhor da criação, o cabeça da igreja e o centro da missão. Nossa vida não deve girar em torno de nós mesmos, mas nos rendermos em adoração, submetermos ao seu governo e dedicarmos-nos à sua missão. Cristo tem a primazia. Sem Cristo nós não somos nada. Eu costumo dizer o seguinte: olhem para mim. Se não tivesse Cristo em mim, podia jogar essa carcaça fora. Esse invólucro aqui não serve para nada. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero orar com você. Ó Pai, que tempo especial, Pai, que estamos vivendo em nossa igreja ao estudar essa carta aos Colossenses. Obrigado pelo que aconteceu domingo passado, foi um mover do Senhor nesse lugar. Eu creio que o Senhor tocou pessoas naquele dia, Senhor. Pai, eu creio que hoje, Pai, as nossas mentes, os nossos corações foram envolvidos por essa mensagem de Colossenses. E eu creio que nós chegamos à conclusão maravilhosa de que sem Cristo nós não somos nada. Ele é tudo em todos. Por isso precisamos desesperadamente de Cristo, Pai. Nos ensina a andar nos seus passos, nos ensina a estudar os textos que falem sobre isso. Pai, que o Senhor nos ensine através da Tua palavra quem realmente Cristo é, que revele a cada um de nós quem é Jesus em nossas vidas. E que nós possamos, firmes, aguardar aquele grande dia em que Ele voltará a nos buscar, para nós estarmos eternamente com Ele, Pai. Que o Senhor realmente fale aos nossos corações, e se há pessoas que ainda não tomaram decisões por Cristo, que eles possam fazê-lo agora.
entregar suas vidas a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que tudo que acontecer aqui seja para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.